Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer um assunto importante para o debate, para o aprofundamento, com a participação de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à temática de hoje. Na sociedade atual, devido a fatores culturais e econômicos, cada vez mais os alimentos industrializados entram na nossa dieta. Diante desse quadro, os profissionais da nutrição possuem o desafio de pesquisar e apresentar soluções mais saudáveis para as pessoas. Isso tem a ver com educação nutricional e a construção de uma consciência alimentar. Em uma sociedade com tanta alimentação artificial, quais são os desafios para o profissional da nutrição? Certamente são muitos desafios e para debatê-los nós contamos aqui com a presença da professora Karina Mendes, que é coordenadora do curso de nutrição da UX, também a professora Heloísa Teodoro, que é professora no curso, e o acadêmico Luan Francisqueto, todos também envolvidos em pesquisa, o que é muito interessante, estão buscando aí soluções para os problemas que temos nessa área. Começamos com a professora Karina. Tudo bem, professora Karina? Tudo ótimo, tudo bem. Realmente, temos muitos alimentos que nos são ofertados, evidente, em cada lugar também há diferenças de acesso, há diferenças culturais, mas temos essa gama de alimentos mais industrializados, lutando com uma gama mais natural. Quais os desafios que se apresentam nesse aspecto para um profissional de nutrição? Bom, eu sempre costumo dizer que antigamente a gente tinha armazém, depois passamos a ter mercados, depois supermercados e hoje nós temos hipermercados. Por quê? Por causa da variedade de alimentos que se tem. E essa variedade faz com que as pessoas busquem coisas diferentes a todo momento. Só que esses alimentos industrializados, muitas vezes eles estão atrelados ao excesso de obesidade na população, ao aumento da hipertensão arterial, do diabetes. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes essas opções tão variadas não nos trazem saúde, nos trazem praticidade. Muitas vezes esses alimentos são baratos, né? Mas isso não está nos trazendo saúde, então a gente vai acabar gastando dinheiro de uma outra maneira para curar doenças, né? Eu acho que o grande desafio é a questão da educação nutricional, de chegar a informação na população de que esses alimentos eles não são saudáveis, que a gente não deveria estar consumindo eles da maneira que está sendo consumido e voltar um pouco àquilo que se consumia antigamente, voltar a comer arroz, feijão, carne, fazer o seu pão em casa. Dá trabalho, é complicado, a vida das pessoas é uma correria, só que eu acho que a gente se programando para isso, é sim possível que a gente possa fazer esse tipo de agora uma mudança de novo, né? Porque a gente, ao invés de comprar uma lasanha congelada lá de uma marca cheia de sal, a gente pode muito bem fazer um prato desses em casa, cuidando dos ingredientes e tornando nossa vida bem mais saudável, né? Professora Heloísa, percebemos um movimento nesse sentido, na busca que as pessoas estão fazendo de melhorar a sua alimentação, também cuidar da sua saúde? Eu acredito que sim, né? Com essa difusão da informação sobre o que é alimentação saudável, as pessoas estão buscando, sim, opções mais saudáveis, mais adequadas para o seu dia a dia. Claro que cabe ao profissional nutricionista estar difundindo essas informações. Em 2014, a gente teve a publicação do novo Guia Alimentar da População Brasileira, que ele veio modificar um pouco a constituição dos grupos alimentares. Ele abordou justamente isso, a classificação dos alimentos em minimamente processados in natura, que devem ser a base da nossa alimentação, partindo desse princípio. Trouxe também os ingredientes culinários, como sal, açúcar, óleos e gorduras, não como vilões, porque eles são importantes para a gente preparar um alimento, porém eles devem ser consumidos com moderação, E trouxe a distinção dos alimentos processados e ultraprocessados, que eu acho que é aí que está a grande diferença que a população tem que entender. O mesmo alimento, por exemplo, vamos pegar o milho, Se eu consumir o milho in natura, apenas cozido em água, na espiga, eu vou estar consumindo um alimento in
natura e minimamente processado. A partir do momento que eu processo esse milho, por exemplo, faço um milho enlatado, em conserva, eu estou consumindo um alimento processado. E a partir do momento que eu consumo um salgadinho, né, um alimento industrializado com muitos ingredientes que eu nem reconheço lá no rótulo, eu estou consumindo um alimento ultraprocessado. Então, é essa a diferença que a população tem que entender, e eu acredito que as pessoas estão, sim, aos poucos, né, buscando alimentos mais saudáveis. Né? E dentro disso, a gente também pode discutir sobre os alimentos orgânicos. Né? Claro, sem dúvida. Que é uma alternativa do alimento in natura e minimamente processado, muito mais saudável do que aquele convencional. E está se tornando mais acessível, não sei em preço, mas pelo menos à disposição das pessoas, né? Até mesmo aqui na UX a gente tem a feira orgânica, né? Que é uma forma de difundir. Luan, você que é acadêmico, já está assim, olhando para o final do curso, né? Sente também um certo educador das pessoas nesse sentido, o nutricionista? Tem que ajudar as pessoas a mudarem hábitos alimentares? Sim, eu acho que desde o início do curso tu já tem essa noção que você está escolhendo uma profissão que, de certa forma, vai ter que educar a população a se alimentar de uma forma melhor, porque provavelmente eles venham já com alguma bagagem errada. Então, eu acredito que sim, que desde o início do curso a gente tem esse acesso, e agora mais para o final do curso também a gente continua tendo essa ciência que a gente precisa modificar sempre essa alimentação, sempre voltado a essa área. Às vezes não é fácil mudar hábitos, né? Mas, e aí a gente já pensa nas crianças. Existem até programas de televisão tentando socorrer os pais nesse sentido de meu filho come mal, né? Professora Heloísa, você acha um desafio mesmo? A questão já começa lá com os pequenos? Sim, a formação do hábito alimentar inicia, né, desde lá do aleitamento materno, né, desde que a criança nasce, a escolha, né, da mãe em amamentar já vai mudar completamente, né, a questão do desenvolvimento da criança. Então, o que a gente tem falado é que os pais são responsáveis, sim, pela alimentação da criança, e eles têm que ter essa autonomia de escolha e têm que ter informação, né, para escolher o alimento mais saudável para ofertar para o seu filho. Dentro disso, a gente está fazendo uma pesquisa em escolas na rede municipal de ensino, né, com crianças de 6 até adolescentes de 16 anos em escolas de ensino fundamental. O que a gente tem visto ainda? Alto consumo de alimentos industrializados. Uma escola municipal, ela oferece uma alimentação adequada e planejada por nutricionista, mas mesmo assim os pais enviam, né, muitas vezes um lanche não tão adequado para o seu filho consumir na escola. Então a gente vai trabalhando dentro disso. Não precisa, a criança vai ter fruta, vai ter alimentos integrais para consumir lá na escola. O que a gente tem visto também é que na escola se proporciona esse ambiente de alimentação saudável, porém em casa ainda falta consciência dos pais. Muitas vezes até por compensação. Eu passo o dia inteiro fora, não vejo meu filho, aquele agrado, vou querer agradá-lo com um alimento que ele adora. E daí leva lá um doce, leva um alimento industrializado, mas tem que mudar essa cultura, Ele tem que compensar com a sua presença, com o seu carinho, e não com um alimento que não vai trazer saúde para aquela criança. Então a gente tem que trabalhar bastante na informação para os pais, porque são os pais que compram os alimentos, que dão dinheiro para a criança ir no bar antes de ir para a escola, Então tem que mudar esse conceito. E entender que a escola é um ambiente de formação de hábito alimentar saudável, que os pais também devem incentivar os alunos a comerem o lanche da escola. Atualmente, pela informação que eu tenho, a publicidade infantil em alimentos não é permitida, Isso tem ajudado, Karine? Na verdade, assim, a última, teve uma decisão agora há pouco tempo de não fazer mais propagandas ao público infantil de refrescos e refrigerantes. Não são todos os alimentos, Então, refrescos, sucos em pó e refrigerantes, bebidas em geral, eles não podem mais ser feitos para o público infantil, exatamente. Então, ele está dando autonomia para o pai escolher, porque na hora que tu faz uma propaganda bem feita para uma criança, fica muito mais difícil de tu convencer aquela criança. Adulto, exatamente, imagina a criança, E teve uma decisão também há 2 semanas atrás, em São Paulo, que eu acho que também vai começar a mexer um pouco com essa questão de um alimento específico, de um bolo, que tu comprava 5 bolos e aí ganhava um bonequinho. E o Ministério Público entrou contra
né, essa propaganda, e essa propaganda ela foi retirada de uma grande empresa alimentícia, né, aqui do Brasil. Então eu acredito que devagarinho as coisas estão acontecendo, né, porque a criança ela é facilmente influenciada, né, pelas propagandas, e claro, eles usam o super-herói, né, os personagens que estão nos desenhos para cativar as crianças a comprarem aqueles alimentos, e nunca é um alimento saudável, né? Esse alimento ele vai ser sempre com muito sódio, com muita gordura, com muito conservante. Esses bolos, né, por exemplo, que estava sendo feita essa propaganda, são bolos que eles têm uma durabilidade, né, de 30 dias, 60 dias. É óbvio que tem muito conservante que não vai fazer bem, porque se a gente fizer um bolo em casa, daqui 3 dias o bolo vai estar mofado, né? Então isso tudo é que a gente tem que pensar. Os pais, eles têm que começar a se dar conta disso, né? Se o alimento dura muito, tem que ficar de olho. A praticidade tem consequências, exatamente, né? Tem consequências. Exatamente. Luan, você também já está participando de projetos de pesquisa, né? O que tu tem observado de importante nessa área da nutrição, alimentação das pessoas, riscos, cuidados, etc? Então, sim, desde o início do curso é uma área que eu gosto bastante, então eu procurei me inserir desde o início. E aí agora, inicialmente era um campo mais fechado, a gente tinha mais dificuldade de conseguir acesso, e agora está sendo ampliado. A gente tem 4 pesquisas atualmente funcionando no curso, e tipo, eu atuo em 13, e aí eu vejo que muitas coisas me ajudam depois, durante as disciplinas eu acabo tendo esse contato direto já com a população. Eu acho que é isso. Tipo, E que pesquisas são essas mesmo? Que tu participa de 3 projetos, é isso? Isso, eu participo de 3 projetos. O primeiro que eu participo é o que a Prof. Heloísa coordena, que é a Nutiscolares, que aí a gente está pesquisando, né? Obesidade, tá vendo os fatores associados à obesidade em escolares. E aí a segunda é estresse oxidativo como é que eu posso explicar isso? Usa o microfone, por favor, professora. Tá. Em mulheres, né, essa segunda pesquisa é sobre estresse oxidativo em mulheres que foram suplementadas com suco de uva branco, que é coordenado pela professora Josiane Siviero, também do curso de nutrição. Bem específico, então, Bem a utilização do específico. suco de uva branco. Elas estão recebendo suco de uva branco e depois vão ser avaliadas várias questões de saúde em relação ao consumo ou não do suco de uva branco. E tem uma terceira pesquisa também. Que aí são os fatores associados a risco cardiovascular, obesidade e risco cardiovascular. E ela está investigando quais são os fatores. E aí funciona aqui no ambulatório central também. Nossa, fala tanto do vinho, que tem propriedades, mas o suco de uva a gente sabe que é riquíssimo. E saboroso, né? O suco de uva branco é muito saboroso. Muito bom. Exatamente, o suco de uva tinto, né, já se sabe que tem resveratrol, assim como o vinho, né? Então agora, né, a professora Josiane, junto com a professora Miriam Salvador, estão investigando o suco de uva branco também e entender suas propriedades. Nossa região é importante, porque é uma cadeia produtiva, né, que se completa no E para não ficar focado em uma bebida alcoólica, né? Perfeito. Que muitas vezes as pessoas não podem ingerir uma bebida alcoólica e ingerem por achar que isso vai fazer bem ao coração. Dependendo do caso, não, né? Então a gente tem aí outras opções para que a pessoa possa ter os benefícios da uva, porque é a uva que tem o benefício, né? E aí é por isso que está sendo investigada essas questões na pesquisa. Perfeito, e acessível a todos, né? Todas as idades, todas as situações, assim por aí. diante. Professora Karina, além dessa pesquisa focada em crianças, já citada, né, a idade escolar, você desenvolve outro tipo de pesquisa, com outro público. Isso. Eu desenvolvo pesquisa com mulheres no climatério, né? São mulheres que estão na fase próxima à menopausa. Então, normalmente, mulheres acima de 40, 50 anos. Nós encerramos, a Heloísa também era pesquisadora, nós encerramos uma aqui no Ambulatório Central, investigamos 660 mulheres e agora, esse ano passado, a gente fez, então, com as mulheres participantes do projeto Conviver da Secretaria
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Então, todas mulheres ativas, né? Nós esperávamos encontrar um público acima de 50 anos, mas na verdade a nossa média de idade foi de 67 anos, então uma população, né, mais idosa e participando de atividades de atividade mais ou menos foram física. investigadas? Nesse 310. 310. 310 em 16 bairros diferentes de Caxias. E os resultados nos assustam um pouco. O que apareceu de né? interessante? Numa análise preliminar, a gente encontrou 40% de mulheres com sobrepeso e 42% das mulheres com obesidade. Né? Então, assim, o que a gente percebe com isso? Elas estão procurando mais saúde, porque elas estão indo no projeto Conviver, fazendo atividade física, enfim. Mas o que a gente acredita é que o lado da nutrição não está sendo trabalhado. Né? Então, a partir disso, a nossa ideia agora é trabalhar com essa questão de educação nutricional. A gente já até vem fazendo algumas atividades com estágios, né? Dentro desses grupos, mas a gente viu que vai ter que ser um pouquinho mais efetivo, porque a mulher aqui, ela tem uma expectativa de vida alta, né? Para cima dos 80 anos. Só que a gente quer uma expectativa de vida com qualidade de vida. Né? A maior parte dessas mulheres já tomam remédio para pressão, tem a obesidade abdominal, né? A circunferência da cintura aumentada, então a gente tem que trabalhar mais efetivamente com as mudanças de hábitos alimentares. E o que dá para dizer assim, em termos de alimentação para essa faixa etária, para essa situação dessas mulheres? Olha, o que a gente observa é ainda muito consumo de gordura, né? De fritura, alimentos mergulhados no azeite, né? Então batata frita, bife à milanesa, bastante carboidrato simples, então muito pão branco, arroz branco, né? Até tu encontra um consumo bom de vegetais e frutas, mas às vezes um consumo até exagerado de fruta, né? Dependendo da fruta da época, muita bergamota, muita uva, muito caque, e aí esse excesso também faz mal. Né? Esse excesso também aumenta triglicerídeos, que é outro fator que a gente está estudando, né? Então, se a gente for para esse lado de que as mulheres devem comer mais alimentos integrais, menos gorduras, menos frituras, frutas e verduras sim, mas não exagerando na quantidade, né? Uhum. Perfeito. O nosso curso de nutrição, mais ou menos há quanto tempo ele existe na universidade? Desde 2004. Desde Vai fazer 2004. 12 anos esse ano. Adolescente, mas certamente já acumula uma bagagem muito importante. O que vocês têm a dizer? Hoje, o perfil de quem procura o curso, temos aqui o Luan, que é representante disso, né? Quem sabe começamos contigo mesmo, né, Luan? O que te levou a fazer o curso de nutrição, essa escolha que tu fez? Então, eu sempre tive na família casos de dislipidemias, de problemas, e eu acho que esse foi o que me levou a procurar esse curso, por pesquisar quando eu estava terminando o ensino médio e descobrir a importância que esse profissional tem na atuação desse tipo de problemas e tal. Mas eu acho que não existe um perfil para aluno de nutrição, porque como a nutrição ela é uma área extremamente ampla, porque a gente pode chegar aqui na universidade praticamente querendo fazer de tudo. A gente pode desde querer trabalhar em um restaurante a trabalhar dentro de um hospital, fazendo coisas completamente diferentes. Então eu acho que não existe um perfil, existe sim um aluno que procura por aquele objetivo. Entende? Acho que não a gente tem o perfil de formar um nutricionista generalista, né? Ele sai da UX formado para trabalhar em qualquer área. Claro que depois os alunos, né, acabam procurando alguma especialização específica, enfim, na área que querem trabalhar. Mas a gente forma um aluno para trabalhar nas diversas áreas da nutrição. E o campo é imenso, né? Como o Luan colocou, é restaurante, é academia, é hospital, é em spas, em asilos, né? Então, enfim, o campo é muito grande, escolas, saúde pública. Uhum. Às vezes as pessoas vêm consultar o nutricionista ou talvez um grupo e tal, já trazendo a própria dieta como correta. Como é que é essa batalha aí, professora Heloísa?
Sim, nós atendemos também aqui no ambulatório central, né, e temos outros atendimentos dentro do curso, porque o curso é bem prático, né, tem disciplinas teóricas, mas também ele é composto por 5 estágios, então o aluno tem bastante essa vivência, né, de todas as áreas da nutrição. E a gente percebe, sim, que alguns já vêm com os seus preconceitos. Ah, então agora eu vou tirar o pão, não vou mais comer pão e vou emagrecer. Que é um vilão de todo mundo, né? Exatamente. Isso é bem comum de encontrarmos, então a gente tem que mudar um pouco essa consciência, não é não comer o pão, né? É trocar aquele pão branco por um pão integral, é reduzir a quantidade, é em que momento que eu vou estar comendo aquele pão, porque tem pessoas que todas as refeições são acompanhadas de pão, né? Então não é que o pão é o vilão, a gente é a brinca, quantidade. aqui é uma região que a gente come massa com pão, né? Exatamente. Então, desmistificar alguns preconceitos que muitas vezes a mídia veicula de forma errada, né? Ou que não transmite a informação completa e a pessoa acaba entendendo que tal alimento é vilão, né? Nenhum alimento é vilão ou é mocinho, depende da forma com que a gente vai estar colocando ele no nosso hábito alimentar. Então, sim, as pessoas vêm com já alguns preconceitos que através da educação nutricional, através de informação, né, através de possibilidades que a gente coloca de acordo com a rotina daquele paciente, a gente vai tentar modificar esse hábito, né? E a gente sabe que modificar um hábito não é fácil. Exatamente. Né? Então, tem que ser gradual, né, e dando possibilidades para o paciente. Agora, grande aliado, eu acho que é o argumento da saúde, da qualidade de vida, né, que a gente quer para todos, para cada um, para a família, né, Karina? Mas hoje a gente tem um problema grande que são as redes sociais e a internet, né? Porque todo mundo quer ser um pouco nutricionista, né? Aparecem tem dicas blogueiras, tem muitas notícias assim não verdadeiras, nada científicas, né? E nós, como profissionais nutricionistas, a gente tem que discutir com o paciente, dizer não, mas isso não é científico, não tem nada publicado, não tem nenhum estudo. Só que às vezes aquela dieta ou aquela dica normalmente milagrosa parece muito mais fácil para o paciente do que ele trabalhar num plano a longo prazo, que normalmente é isso que a gente trabalha, né? Porque a gente às vezes come errado 10, 15, 20, 30 anos e aí de um dia para o outro quer mudar, não dá. Então também temos uma etapa aí para cumprir. Então acho que esse é também um grande desafio do nutricionista, colocar as informações científicas frente a tudo. Exatamente. Né? Nosso tempo terminou. Agradecemos muito a presença de vocês, as informações que nos trouxeram, a professora Karina, a professora Heloísa e o Luan. O tema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá.